Agora, só para fechar o assunto da doutrinação, quando a escola tinha uma certa limitação à instrução, a família cumpria o seu papel como educação, e a escola com a instrução, com isso bem delimitado, antes de 1988, então você tinha a escola preocupada com a didática, preocupada com o ensino-aprendizado do aluno. Ensino-aprendizado onde? Na português, na matemática, nas disciplinas. Agora, quando em 1988, a Constituição Federal, no artigo 205, Sim. fala que educação, aí esse termo vem incompleto, educação é direito de todos, dever do Estado e da família, ou seja, ele não separa. Educação passa a ser dever do Estado também. E aí, quando a gente fala de educação, dever do Estado, aí começa aquela questão do contraponto. Famílias mais conservadoras estão falando, olha para o professor menos conservador querendo doutrinar meu filho, porque ele tá pautado na Constituição, e fala, educação também é meu dever. E aí você, como pai, fala, não, educação é meu dever. Então, fica este debate, naturalmente. Se você tem dinheiro para pagar uma escola, você vai colocar o seu filho numa escola com uma visão mais próxima da sua como pai. Aí você sabe que mesmo a escola interferindo na formação do processo educacional, a formação de caráter do seu filho ou da personalidade, você sabe que será muito próximo daquilo que você tem por visão, por princípios. Então a gente percebe, por exemplo, escolas como da Adventista, da Batista, né, tornando próprias escolas da Igreja Católica, tornando uma força muito grande com filas de pessoas querendo colocar seus filhos. Justamente o quê? Porque eles sabem que ali, pelas escolas ter uma visão clara sobre formação de caráter, sobre princípios e valores, aí ela sabe que vai colocar ali, porque mesmo quando ela não estiver olhando, quando ela não estiver observando, o seu filho, a sua filha, estará tendo um processo de formação de caráter muito similar ao que teria em casa com os pais. Então, traz um pouco mais de tranquilidade. Uma segurança. Traz um pouco mais de tranquilidade. E foi até um papo no podcast passado sobre pais e filhos, né? Nessa relação da questão atual. E foi até falado também sobre isso daí. E a gente fechar aqui também em relação a... E eu achei interessante o papo, porque ele fala justamente da ausência da família. Isso. Né? E de fato, é o que eu disse. Com a família ausente, alguém toma esse papel. Alguém toma esse papel. E aí, muitas vezes, é o professor. Professor, às vezes, com uma visão diferente da família, diferente dos pais. Aí começa aquela questão, mas meu filho não é assim em casa. Né? Mas ele fica mais tempo na escola, fica mais tempo com os amiguinhos, com uma visão diferente da que você passa em casa. Então, a tendência é ele ou ela seguir aquele caminho. E uma das coisas também, professor, que a gente tem observado bastante, muita gente, pais, tal, procura e pede até oração, né? Ora pelo meu filho, não sei o que aconteceu. Ou seja, cria dentro da igreja, tá ali, tal, faz parte, né, da comunidade da igreja, tudo mais. E aquele sonho do filho fazer a faculdade, meu filho ser formado, aí o filho vai para a faculdade, mas tem um porém. O sonho está sendo realizado para uma formação, mas quando o filho, ele vai vendo a transformação do filho, o perigo da doutrinação. Aí ele vai vendo, daí, poxa, mas chega a ponto de filhos não acreditar mais, nem, sabe, abandonar a fé, né? Deixar a fé, questionar Deus. Outros se tornam até ateus, fala que não, Deus não existe e até muitas vezes faz menção daquilo que ele aprendeu de um professor, sei lá, ateu, ou que seja agnóstico, ou dentro de vamos dizer assim, de um pensamento totalmente ao contrário dos princípios e valores do que judaico-cristão, do que ele tem aprendido com os pais, o que ele tem aprendido na igreja. Então, a ausência, né, dentro dessa questão, e porque abre mão e deixa... tem questões... Estado deixa ali para... tem questões que, assim... Tem pano para manga, né, doutrinação? Mas tem questões também que o próprio jovem, né, adulto, ele tem a sua liberdade também. Né? Agora, claro, nós conhecemos os provérbios bíblicos, né? E um deles é claro, né? Ensina o teu filho o caminho que deve seguir, mesmo depois de velho não esquecerá dele. Por mais que a pessoa, quando jovem, ou quando jovem adulto,
ele tende a fugir um pouco daquilo que ele aprendeu durante a sua vida, aquilo que foi construído até os 8 anos aproximadamente, que é o período de formação de caráter, em algum momento voltará. Vai. Então, existe um peso muito grande. O problema é o quê? A ausência. E muitas vezes esse jovem, ele se revolta com a família por algum acontecimento ali que causou um choque, uma ruptura, e com essa ruptura a pessoa começa a se revoltar Até com mesmo um tudo que trauma. remete àquele passado. Então, tem situações que têm relação com a escola, mas tem muitas situações que têm relação com a família, tá? Eu já presenciei alunos que criam uma admiração por você e acaba se abrindo fora da sala de aula, conversando, e a pessoa comenta um trauma que teve. A pessoa se revela, depois descobre, depois que cria uma certa admiração contigo, e como na sala de aula eu procuro ter esse distanciamento De separar, né? da questão religiosa, a pessoa conversa contigo por admiração, por pessoa mesmo, para conversar, e de repente solta. Eu não gosto de cristão. Eu não gosto de igreja. Você vai, por quê? Vamos conversar, né? Vamos conversar, mas por que isso? E a pessoa solta. O que fez com que ela rompesse com aquela situação? E aí, até por admirar você, aí você fala, não, mas eu sou cristão. Como assim? Tipo assim, tem cristão como você? Porque, mas eu não vejo que você é tão neutro. Como assim, né? Porque já ficou internalizado que todo cristão tem um pensamento mais reacionário, então Retrógrada. exatamente, e não é isso. E não é isso. O amor é o princípio principal do cristianismo, né? O amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, qualquer tipo de preconceito que gere uma certa violência, isso não faz muito sentido quando a gente fala da fé cristã. Não tem muito sentido. Então, volto a dizer, só para fechar o assunto, tem situações que têm relação com a má conduta do professor? Tem. Mas também tem situações que têm relação direta com alguma ruptura familiar que aconteceu, e justamente em ocasião dessa ruptura, para a pessoa não se remeter àquilo que aconteceu no passado, ela prefere negar ou colocar aquele passado como algo negativo, algo a ser esquecido para sua vida. Então, isso eu vejo como muito comum, não sou um psicólogo, mas eu presencio isso de maneira muito comum nas faculdades, principalmente.